não sei se foi de uns 10 anos para cá, eu já não entendo mais nada, eu fico assim, meu Deus, como é que tudo mudou tão de repente? As pessoas acham que os pastores midiáticos, esses que são famosos, que sempre estão na internet pregando sobre relacionamento, sobre casamento, aconselhando pessoas, imagina-se que esses pastores não têm a vida como a vida de qualquer um, mas esse é um grande engano que as pessoas podem estar cometendo. Eu estou aqui com o pastor Cláudio Duarte, inclusive ele está com um podcast novo, e ele convidou a esposa dele para poder estar presente nesse podcast. Lá eles acabaram abrindo o jogo, colocando coisas antigas, que ao meu ver foi um péssimo negócio, e praticamente lavando uma roupa que estava suja há muito tempo no podcast. Nesse podcast você vai ver o quanto que a vida do pastor Cláudio Duarte se assemelha à vida da maioria das pessoas. E você vai ver também que quem aconselha, quem ensina, também precisa ser aconselhado e também precisa ser ensinado. Eu vou estar trazendo esse vídeo para você agora. Antes, eu gostaria de pedir para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações e sem muita demora, vamos lá pro vídeo. Pastor Cláudio Duarte está com um podcast Pode Riso, que é dele. Ele convidou a sua esposa para poder estar fazendo parte desse podcast. Não sei se foi uma boa escolha. Eu não sabia, mas a esposa do pastor Cláudio Duarte parece que tem um temperamento e a personalidade muito forte. E eu acho que esse podcast em si acabou saindo pela culatra. Confere aí comigo, vamos lá. Já teve alguma história, alguma situação que te aborreceu, que você ficou chateada com alguma história que eu contei? Bom, já teve sim, que foi a respeito que ele fala de como liberar perdão, né? Que foi uma coisa assim que foi a respeito de uma traição, né? Que houve, e embora tenha sido uma traição, mas eu não considero tanto porque nós não éramos casados. Então as pessoas elas vêm me procurar e elas falam a respeito disso como se do tipo assim, poxa, você já era casada com ele, e não era. Na época até foi uma luta, né? Você lembra que ele colocava essa questão assim, do tipo, não queria ficar noivo porque falava que era bambolê de otário, não queria compromisso, mas ao mesmo tempo falava que já sentia que eu era a mulher da vida dele, que eu era a pessoa com quem ele iria passar o resto da vida, então ele já se sentia casado, mas engraçado que nunca me comunicou isso. Então isso foi uma das coisas assim que me chateou bastante, mas olhando também por outro lado, houve sim um erro da minha parte, mas eu acho que isso aí seria um outro podcast, né? Porque tantas pessoas passam por isso e eu acho que valeria a pena falar mais sobre isso numa outra ocasião. Já viu que eu estou auto me convidando. Tá certo. Bom, vamos lá. Então vamos trocar aqui a pergunta. Dentre essas histórias que eu já contei a nosso respeito, algumas, como você narrou agora, criou algum desconforto entre a gente, mas qual das histórias que eu já contei que você, ao ouvir, riu de si mesmo, lembrou de tudo que aconteceu, certo? Tem algum momento, alguma história, né, de tantas histórias que eu já contei a nosso respeito, que você, ao ouvir ou ao ver o vídeo, alguém te enviar, você riu novamente ou talvez riu pela primeira vez? Consegue lembrar? Bom, tem uma música do Raul Seixas, se não me falha a memória, que nós somos uma metamorfose. A nota de 1 a 10 para Cláudio Duarte como marido, companheiro, parceiro. Marido eu daria 9. Tá. Uma nota para pai. Pai eu daria 5. 5. Uma nota para sexo. Uma nota para avô. Uma nota para gestor, administrador.
algumas coisas que me interessam, né? Que eu tenho que fazer perguntas que são importantes. Não, mas aí você pode fazer perguntas que é para tua mudança? É para minha mudança. Ah, então beleza. Certo? É só para que eu possa... falo mesmo. Mas é isso aí, é isso aí. A proposta é essa. Não é só para as pessoas entenderem que pessoas têm vários pontos fortes, pessoas têm pontos fracos, ok? Então, a proposta é essa. É criar uma linha verdadeira. Não é fazer uma pergunta que esteja algo combinado. Tanto é que eu fiz questão de não tratar de nenhuma pergunta, nenhum assunto antes dela vir para cá. Tudo que nós falamos aqui, nós falamos pela primeira vez. Então, aí se você quer mudança, você fez essas perguntas porque quer mudança, eu acho que seria legal você falar assim, qual conselho você me daria? Então, boa! Vamos lá. Esse troço é perigoso, mas vamos embora. Bom, vamos lá. A nota mais baixa que eu ganhei foi de pai, tá certo? E eu acho meio injusto em algumas coisas, certo? Em outras eu acho que tem razão. Então, qual conselho você me daria para eu subir, certo? O conceito, porque eu criei 2 filhos, que fique claro, deixa eu falar aqui em minha defesa. Criei 2 filhos muito bem sucedidos, graças a Deus. Homens honrados, decentes. O meu mais velho está até participando aqui da gravação, tem 2 filhos. E mulher tem uma praga de uma palavra que eu não sei o que você... Apoio. Eu já achei até que ela tinha algum defeito, que ela precisava de uma bengala, que eu nunca vi uma mulher gostar tanto de apoio. Mas eu entendo que em muitas áreas, em muitos momentos, eu poderia ter oferecido mais coisas, então eu acho que vale a dica. Bom, numa de suas mensagens eu ouvi algo que eu achei muito interessante, não sei se você ouviu de um outro pregador e replicou ou se realmente foi uma revelação, a respeito da mulher com fluxo de sangue, que ela primeiro precisou ser curada para depois Jesus chegar até a jovem, né, a menina, e curar a menina. Então, hoje em dia, eu vejo a nossa geração pecando muito com essa geração mais nova, porque impõe muitas coisas e dizem muitas coisas para eles do tipo assim, olha, eu estou te dando mais do que eu recebi. Então, eu acho isso humilhante no extremo, porque eu vejo hoje que a gente pode andar com essa geração e trocar informações com essa geração. Então eu te dei a nota 5 porque você tem dentro de casa 2 homens de bem, você tem dentro de casa 2 homens super inteligentes, 2 homens que podem fazer com que esse nome Cláudio Duarte ainda dure mais um pouco. Aí eu vou lembrar daquela canção, Ainda Tem Lenha para Queimar. Eu olho para você, eu vejo, embora eu e você já estamos falando assim, vamos pisar no freio, vamos diminuir mais o ritmo, a gente quer dormir mais um pouco, a gente quer fazer outras coisas ou ficar sem fazer nada, mas ainda existe lenha para queimar. Então, eu acho que essa nova geração, eles carregam algo muito importante, que a nossa geração não está conseguindo entender, não está acessando, está desperdiçando, e eu gostaria de ver o Cláudio Duarte dar um stop e analisar, sabe, ir para uma roda de jovens, ouvir a ideia deles, aprender um pouco com eles, porque foi através do nosso casamento que muitas vidas foram restauradas. Então, a partir do momento que você senta com essa juventude, que você começa a ouvir o que eles têm para dizer, começa a entender como é que a cabeça deles está funcionando, porque as coisas mudaram muito de um tempo para cá, não sei se foi de uns 10 anos para cá, eu já não entendo mais nada, eu fico assim, meu Deus, como é que tudo mudou tão de repente? A vida desses pastores midiáticos, pastores renomados, a qual parecem até mesmo super-heróis nas redes sociais, também podem ser acometidas por doenças emocionais. O próprio pastor Cláudio Duarte passou por uma muito forte. Ele teve no podcast com o Celso Portiolli. E veja só o que aconteceu com o pastor Cláudio Duarte. Confere aí comigo. Pastor, vou fazer uma revelação para começar. Você sabe que eu te acompanhava. Te acompanho há muito tempo.
E teve uma época que eu olhei e vi o mesmo nome e não vi a mesma pessoa. Eu falei, é a mesma pessoa? O que ele fez que agora ele tá todo bonito e tá galã? Você era muito diferente antes. Na verdade, tem uma coisa aí também, Celso. Tem um ex-técnico de futebol, ex-jogador de futebol, certo? Que o nome dele é Cláudio Duarte. Não, mas não era ele, não. Eu sei, mas não, eu tô falando era tu mesmo. Porque quando você digita, às vezes, meu nome, aparece a foto dele. Tá certo? Mas meu pai me deixou de herança uma calvície, tá certo? Foi aquilo que eu recebi. E minha mulher deu um upgrade, né? Ela emagreceu, começou a cuidar, e eu vi que estava tendo um desnivelamento muito grande. Tô com esse problema em casa. Então, aí o que acontece? Eu resolvi, né, que ia dar uma melhorada no visual, essas coisas, e aí acabei colocando cabelo. E eu não quis ficar novo. Essa não era a minha proposta. Tanto é que eu coloquei cabelo branco. Mas rejuvenesce o cabelo. Isso aí. O meu cabelo é branco, e eu acabei enfrentando uma depressão, ok? Não, mas não é possível. Sério, eu enfrentei uma depressão forte e aí a barba acabou aparecendo. Não queria tomar banho, não queria comer, não queria fazer a barba. Faz tempo isso, pastor? Foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Então, e só que aí quando a barba cresceu, a minha esposa falou, Cláudio, eu achei que a barba está combinando com o cabelo, e aí eu acabei deixando a barba. Acabou que o visual as pessoas aprovaram. Ficou muito bom. E graças a Deus, e pelo menos eu fiquei mais pertinho da esposa. Visual ficou muito bom, pastor, tá bonito, ficou bonito assim, acertou em cheio. Obrigado. Agora sobre a depressão, por que muitos líderes religiosos têm depressão? No meu caso em particular, foi o seguinte, eu fui eu não tive uma família bem organizadinha não, era bem disfuncional. Então eu morei com muitas pessoas. À medida que eu não seguia um protocolo daquele lá, eles acabavam me mandando embora, certo? Então eu sempre me via fazendo uma malinha, uma sacolinha, mudando de uma casa para outra, ok? E aquilo eu não entendia que estava desenvolvendo em mim um problema sério de rejeição. Quando eu fui pastorear a igreja, todas as vezes que uma pessoa saía da igreja, por qualquer motivo que fosse, às vezes apenas porque mudava de endereço, ok? Eu sentia a dor da rejeição. Só que eu não sabia isso, eu não reconhecia isso. Eu só reconheci isso porque uma profissional, né, da saúde emocional, ela me mostrou. Quando eu contei para ela a história, ela entendeu que todas as vezes que alguém saía da igreja, eu startava aquele comportamento de rejeição. Como isso é perfeitamente... Pastor, mas é mais ou menos como motorista de ônibus, Celso. Certo? A função dele é só dirigir. Tem ponto que ele para, tem gente que sobe, tem ponto que ele para, tem gente que desce. Ele não pode se envolver demais com os passageiros, porque o nome já diz, eles são passageiros, ok? E eu cometi essa falha, e foi isso. Quando ela me deu essa informação, essa ferramenta, acabou me ajudando, e aí foi assim meio que um passe de mágica, um milagre. Ela me deu uma ferramenta num dia, 2 dias depois eu já estava de pé, voltei às minhas atividades, certo? E segui a vida. Quer dizer, ela desarmou aquele gatilho. Isso. E ela descobriu qual era o problema. Uma profissional muito boa, hein, para entender isso, né? E aí o que acontece? Hoje eu continuo sofrendo isso, as pessoas continuam chegando. Eu ensino as pessoas hoje que você deve levantar todos os dias de braços abertos para receber quem está chegando e de mãos acenando para se despedir de quem está indo embora, certo? E eu fiz isso na minha vida e hoje vivo bem, graças a Deus. Bom, o que nós podemos ver aí é que super-heróis também é gente como a gente e passa pelas mesmas dificuldades e anuâncias da vida também como a gente. Mas eu gostaria de saber mesmo a sua opinião. Deixe ela logo aí abaixo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Roberto Dias e eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.